Olá! Vamos iniciar agora a aula 2, referente ao capítulo 4, Transição de Serviço, onde veremos alguns conceitos importantes para que na próxima aula a gente estude o primeiro processo em relação ao estágio Transição de Serviço, beleza? Vamos ver quais são esses conteúdos que veremos hoje. Bom, aí estão os tópicos que veremos nesta aula 2. A gente vai ver conceitos que são importantes para que a gente possa entender na próxima aula, de fato, o que vem a ser o gerenciamento de mudança, que é um dos processos que nós estudaremos do estágio transição de serviço. Então aqui a gente vai ver o que? Mudança, o que vem a ser mudança, né? Quais são os tipos de mudança que a AIT define, e a gente vai estudar também proposta de mudança. A gente vai ver esses três tópicos muito importantes. Lembrando que, se você ainda não leu a apostila, leia primeiramente, para que aí depois sim você venha assistir a videoaula para solidificar o seu conhecimento. E lembrando, faça os exercícios, faça bastante exercício, faça resumo, para que não fique tudo embolado na sua cabeça e você consiga ter um resultado positivo lá no dia do seu exame. Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, vamos falar agora, muito brevemente, porque não tem segredo algum, sobre mudança. O que vem a ser mudança? Grava essa definição proposta pela AIT, tá? Mudança é uma adição, uma modificação ou remoção de qualquer coisa que exercerá impacto sobre os serviços de TI. Isso é tudo que você precisa lembrar caso apareça alguma questão querendo saber a definição de mudança para a AIT. É qualquer coisa, né, qualquer adição, modificação ou remoção de alguma coisa que possa exercer impacto sobre os serviços de TI. Guardando essa definição, beleza, você não erra a questão caso aparecer alguma questão pedindo a definição da mudança segundo a AIT, beleza? Bom, então já vimos, né, já entendemos o que vem a ser mudança, que é a adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa exercer, possa ter efeito, impacto sobre os serviços de TI. Resta a gente discutir sobre requisição de mudança e registro de mudança. Requisição de mudança é uma proposta formal para alterar um item de configuração, que pode ser feito eletronicamente ou até mesmo num próprio papel. Tá? Então, essa requisição de mudança, ela vai incluir detalhes da mudança a ser completada. Então, as requisições de mudança são usadas somente para requisitar uma mudança. A requisição de mudança não gerencia o ciclo de vida da mudança. Ela não comunica o ciclo de vida da mudança. A requisição de mudança é uma proposta formal que só é usada para requisitar uma mudança, que poderá ser feita num papel ou eletronicamente. Já um registro de mudança, aí já muda um pouco. Aí é uma captura dos detalhes referente ao ciclo de vida de uma mudança. Um registro de mudança surge essa necessidade em resposta a uma requisição de mudança. Surge uma requisição de mudança, entra em cena o registro de mudança, onde que vai capturar os detalhes do ciclo de vida de uma mudança, para toda e qualquer mudança, mesmo se elas forem rejeitadas posteriormente. Tá? Então, os registros de mudança devem referenciar os itens de configuração afetados pela mudança. E esses registros de mudança são armazenados no sistema de gerenciamento da configuração ou numa ferramenta de gerenciamento de serviço, quaisquer. Então, beleza? Então, espero que tenha ficado claro a respeito da mudança, o que vem a ser mudança, o que vem a ser requisição de mudança e o que vem a ser registro de mudança. Vamos falar sobre a proposta de mudança, né? Proposta de mudança. Proposta de mudança é usada para fazer a comunicação em alto nível, uma descrição de alto nível de uma mudança.
E essa proposta é normalmente criado pelo processo de gerenciamento do portfólio de serviço. Então esse processo vai, eventualmente, usar uma comunicação contendo uma descrição de alto nível da mudança que é desejada. E essa proposta é passada para o gerenciamento de mudança, para que o gerenciamento possa aprovar ou não. Detalhe, a autorização, quando é autorizada pelo gerenciamento de mudança, a autorização dessa proposta, ela não autoriza a implementação da mudança. Ela simplesmente que o serviço seja contratado. Você pode contratar o serviço para então o desenho, as atividades do desenho de serviço possam ser iniciadas. Tá? Isso é para aquelas mudanças que envolvem custo significativo, possuem risco, um impacto organizacional grande, né, elevado. Então, geralmente, para esses tipos de mudanças, há uma proposta de mudança antes que esse novo ou alterado serviço seja contratado. É importante que a mudança seja revisada, visualizado o impacto potencial sobre os outros serviços, sobre os recursos que são compartilhados. Então, a proposta de mudança é isso. Quais são as características? O que elas devem incluir? Uma descrição de alto nível, né, dessa mudança, né, sobre o alterado ou aposentado serviço ou o novo serviço, uma descrição de alto nível desses serviços. Deve ter um caso de negócio completo. Isso vai incluir os riscos, os problemas, as alternativas. Isso também não fica de fora as expectativas financeiras, né? A questão do orçamento, né? Como é que essa mudança vai implicar, além do cronograma esquemático para o desenho e implementação da mudança. Então é isso que você tem que entender sobre as propostas de mudança. Aquelas mudanças maiores que envolvem custo, risco ou impacto organizacional significativo, né, que geralmente são iniciadas pelo processo de gerenciamento do portfólio de serviço, são enviadas para o processo de gerenciamento de mudança, que é a próxima aula que a gente vai estudar sobre esse processo, para que esse gerenciamento de mudança autorize ou não essa proposta de mudança. E se autorizar, tá, isso não significa a implementação da mudança, simplesmente permite que o serviço seja contratado, pode contratar, para que o desenho de serviço, a atividade de desenho de serviço, possa ser iniciada. Então vamos comentar agora sobre os tipos de mudanças. Existem muitos tipos diferentes de mudanças e que cada uma dessas mudanças possui um procedimento diferente para manipulá-las. Mudanças em serviços, né? E o que é possível? Através desse procedimento diferente para cada uma delas, é possível adaptar uma requisição de mudança de forma que essa requisição de mudança atenda aos requisitos de cada tipo de mudança. Tá? Nós iremos começar com a mudança padrão. A mudança padrão é uma mudança em um serviço ou um item de configuração que já possui uma abordagem pré-autorizada para a sua execução. Um exemplo é a criação de um perfil de usuário, realizar o download de uma lista de softwares que existam num servidor web, mover o desktop de um usuário para um outro lugar. Isso já possui pré-autorização para a sua execução. Então essas são as principais características. A mudança padrão, já existe um gatilho definido para início da mudança, as ações são bem compreendidas, documentadas, já possuem autorização, o risco é baixo, ou o risco é bem conhecido e é entendido. Tá? Essas são as características da mudança padrão. A emergencial é aquele tipo de mudança que age em resposta ou para prevenir um erro crítico de negócio. Então, esse tipo de mudança emergencial deverá ser o mínimo possível, em termos de quantidade, né? Deverá ser o mínimo possível, porque elas tendem a ser mais propensas a falhas do que as demais. No mundo perfeito, todas as mudanças devem ser planejadas, isso é claro. Mas há casos que a mudança emergencial pode ocorrer. Então deve-se ter uma abordagem para gerenciar
é esse tipo de mudança, né? Os níveis de autoridade com cada uma delas deve ser definido. Então, quais são as principais características de uma mudança emergencial? Ela deve ser implementada o mais breve possível. Podem ou não haver testes. Uma vez o registro de mudança tenha surgido, a documentação poderá ser completada depois, posteriormente. Então, essas são as principais características de uma mudança emergencial. Já a mudança normal é aquela que vai seguir o processo inteiro do gerenciamento de mudança. A gente vai vê-la na próxima aula, quando a gente estudar o processo de fato de gerenciamento de mudança, né? Então ela vai seguir o processo inteiro. Existe todo um procedimento, todo um processo para criar e registrar a requisição de mudança, revisar a requisição de mudança, avaliar a mudança. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, mudança normal é aquela que vai seguir o passo a passo inteiro do gerenciamento de mudança. E ainda vão ser categorizadas, né, de acordo com o risco e o impacto que ela poderá exercer sobre a organização, sobre o negócio. Aquelas que forem categorizadas como médio ou alto, por exemplo, a gente vai ver, ainda deverão ser revisadas por um comitê consultivo de mudanças. Então, possui todo um processo associado. Essas são as principais características de uma mudança normal, beleza? Então, até a próxima aula.